Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez um vídeo para discutir mais uma questão sobre carros antigos. No último vídeo eu vi que o pessoal se interessou aí pela questão de se valeria a pena ter ou não um Fusca em 2017. E agora eu vou vir com um assunto que pode ser um pouco polêmico para algumas pessoas. Ainda mais com os ânimos agitados que nós temos aí no nosso país nos últimos tempos. Mas eu acho que vocês vão acabar gostando do assunto. E eu gostaria que vocês colocassem a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Tá? O assunto de hoje, basicamente, é: você tem ou não tem um perfil de dono de carro antigo? Ou seja, vale ou não vale a pena para você em específico ter ou não ter um carro antigo? Por que eu estou fazendo o vídeo? Como eu tinha falado no outro vídeo, e algumas pessoas até acharam meio esquisito, eu falei que ter um Fusca é modinha em 2017. Ter carro antigo em 2017 virou uma certa moda. Tá? Sempre houveram os antigos mobilistas, né? Sempre houveram aquelas pessoas que gostam genuinamente de carros antigos. E outros subgêneros começaram a aparecer que não dos antigos mobilistas. Não estou aqui passando pano para o antigo mobilista, não acho que o antigo mobilista seja o único perfil de pessoas que merecem ou não, se alguém merecesse, ter um carro antigo, ou que fosse o perfil mais acertado. Eu estou falando que antigamente era mais assim, existiam as pessoas que eram antigos mobilistas mesmo, e aí começou a aparecer outros gêneros, até pessoas que não tinham nenhum gênero, vamos dizer assim, específico. Pessoas que simplesmente tinham um carro antigo. Né? E aí eu pensei assim, pô, vamos tentar botar em algumas categorias de donos de carros antigos atuais, que eu vejo que são adequados, vamos dizer assim, que não vão passar muita raiva, né? Vamos colocar dessa forma, com um carro antigo. Tá? E quem é que definitivamente, ou assim, quem sou eu para dizer o que é definitivo ou não, mas que provavelmente vai passar muita raiva se tiver um carro antigo. Bom, eu vejo da seguinte maneira: existem 4 grandes categorias. Tá? Os antigos mobilistas, né? Ou colecionadores, vamos dizer assim. Tem aquele cara que usa mesmo o carro, né? Tem ali o carro como, às vezes ele nem gosta muito, ele tem por uma necessidade. Tá? Existem os construtores, né? Aqueles que pegam um carro antigo para modificar. E tem os cupins, né? Que são aqueles caras que pegam o carro para detonar. Então, é o seguinte, vamos lá. O que eu acho que se você for, você vai ter algum tipo de problema. Tá? Se você for um antigo mobilista, hoje em dia tá complicado de você achar carros bons. Né? Os carros bons eu acho que já foram. Existem algumas raridades aí escondidas em alguns lugares, mas o mercado não está muito aquecido, vamos dizer assim, de carros bons, genuinamente bons. Né? Se você é antigo mobilista, você vai entender o que eu estou falando. E esse vídeo provavelmente nem é para você e provavelmente você está aqui por engano. Esse canal definitivamente não é para você. Por quê? Os antigos mobilistas que eu vejo são pertencentes mais ou menos ao mesmo grupo dos caras que escrevem nos comentários aí embaixo sempre que qualquer modificação que eu esteja fazendo eu estou indo de encontro ao projeto original da fábrica. Esses caras são meio puristas, né? Eles acham que tudo que a fábrica fez é perfeito e deve ficar assim pro resto da vida. Não interessando se você quer modificar um bem seu, porque o carro é um bem seu, né?
Então o que vale é o carro mais original possível, seguindo o máximo daquilo que a fábrica disse que tem que ser, né? E isso não inclui um carro reformado, obviamente. O carro reformado ele perde muito do seu valor, porque ele essencialmente não é mais de fábrica, né? Ele passou por um processo de reforma. Então, os antigos mobilistas eu acho que não estão passando por um período muito bom, não. Até porque tem muito carro bom sendo mexido por um outro grupo que eu vou falar adiante, tá bom? Bom, o segundo grupo que eu tinha falado é o grupo das pessoas que usam de fato, que tem o carro como um carro principal e usam de fato, né? Se você está nesse grupo, você provavelmente se identifica com o meu canal, né? Provavelmente você está aqui por algumas dicas que eu dou, algumas, né, questões aí do faça você mesmo, né? E esse é um grupo que eu acho que tem crescido no Brasil, né? Pela nossa questão econômica, os carros novos estão muito caros, né? E são pessoas que não têm medo de ter um carro antigo. Isso eu acho extremamente louvável. Ter um carro antigo hoje em dia não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil por uma série de fatores, mas principalmente porque são poucos os profissionais que vão mexer no teu carro antigo. Tá? É difícil de achar mão de obra especializada. Tá? As peças também nem sempre você vai achar de qualidade, tem muita peça genérica. Tá? E os desafios do dia a dia de você lidar com um carro antigo. Né? O esterçamento do carro não é igual ao de um carro novo. O conforto não é o mesmo. Você tem que lidar com questões mecânicas, né? Básicas. Então, assim, entupimento de carburação, entupimento de carburação não, de carburador, problemas de ajuste de carburação, né? Problema de bobina, platinado, correia, essas coisas assim, raramente você vai ter algum problema em um carro mais novo, né? Parte de injeção dificilmente dá problema, parte de ignição também dificilmente você vai ter um problema em um carro mais novo. Então quem usa um carro antigo diariamente por falta de opção, né, ou então porque de fato gosta de usar diariamente, é um cara louvável. Não que os outros não sejam, tá? Mas assim, eu acho que é um grupo louvável de pessoas aí, tá? E que eu acredito que curtam o canal por esses motivos que eu falei, né? O outro grupo, o dos construtores, é um grupo que vem crescendo, né? E aí eu vou colocar tudo no mesmo balaio, tá? Porque eu não vou ficar aqui fazendo um vídeo de 50 minutos para falar sobre as categorias de pessoas que modificam seus carros, tá? Vai desde o cara que rebaixa o carro até o cara que faz um hot rod, um hot look. Hot look eu não gosto, tá, pessoal? Eu não sou muito fã de hot look, eu gosto de hot rods. Se você não sabe a diferença, tem um vídeo aí no meu canal explicando as diferenças, tá? Dá uma pesquisada aí. Então, são pessoas que modificam o projeto original do carro, tá? Eu meio que me incluo nesse grupo, tá? Eu gosto de fazer modificações, não as modificações que a maioria faz. Ah, você é hipster, você faz modificações, as modificações especiais que ninguém faz. Não, não é nada disso. Mas eu não gosto muito de rebaixar o carro extremamente, deixar a rodinha tortinha atrás. Eu acho até bacana quando eu vejo, mas eu não quero isso pra mim, entendeu? Eu tenho outras modificações que eu acho que são mais legais. Eu acho que, ao meu ver, se massificou demais alguns tipos de modificações, virou mais ou menos que meio que uma modinha, né? Você vai no encontro de Fusca, você vê todo mundo rebaixado, todo mundo com a rodinha tortinha, todo mundo com a suspensão dianteira
encurtada, né? O quadro da suspensão encurtado para poder botar a roda mais para dentro, uma roda mais fininha, blá blá blá. Ou então o estilo californiano, não sei o que, o pessoal pega meio que uma receita e aplica essa receita. E aí, e muitos desses donos não são amantes de carros antigos. Por isso que eu falei que o tema ia ser polêmico, né? Muitos desses caras não são amantes de carros antigos, eles simplesmente viram no carro antigo uma possibilidade de executar um projeto, eles nem curtem muito mexer no motor. Eu já vi muita gente que não sabia nem mexer num carburador, andava com o carro todo falhando, mas o importante para ele era andar com o carro baixo e andar com o carro com uma roda cromada grande e tirar onda com o carro descolado, vamos dizer assim, né? Sem entender absolutamente nada em profundidade daquela mecânica. Sabia ali que era um motoboxer, que, né, mas não sabia ajustar uma válvula, não sabia, enfim. Estou denegrindo a imagem dessas pessoas, estou dizendo que essas pessoas não devem ter carro antigo. Não estou dizendo isso, mas é um número crescente de pessoas assim, tá? E isso, a meu ver, é um problema, tá? Porque se você vai ter um carro antigo, você tem que ter um mínimo de conhecimento, né? Mas dentro desse grupo de construtores tem pessoas que entendem demais, muito mais do que eu. Eu entendo, sei lá, não tem nem como mensurar o quanto eu entendo ou o quanto alguém entende, mas eu consigo fazer a manutenção do meu carro aqui em casa. Eu desmonto e monto carburadores, eu faço ajuste de válvula, faço troca de vela, faço troca de óleo, faço parte elétrica, faço pintura. Então, enfim, eu tenho alguns conhecimentos, né? Tem gente que tem muito mais do que eu, né? E aí, a gente entra no último grupo, que eu vejo que é o pior grupo de todos, tá? E aí sim, eu vou meter o malho nessa galera, mas assim, cada um faz o que quer com o dinheiro que tem e com o carro que tem, e se quiser também, dane-se, o problema não é meu. Eu só não vejo com muitos bons olhos, que são os cupins. São aquelas pessoas que compram um Fusquinha, vamos dizer um Fusquinha pós-70, pega o carro pelo carro ser barato e ele moe o carro. Ele pega o carro e joga na lama o carro e usa ele. Ah, o Fusca é um tratorzinho, o Fusca é um jipinho, e aí joga na lama e detona o carro todo. Porque assim, nada contra você pegar o seu carro, e quem sou eu para ser contra ou a favor, mas não tem problema de você pegar o seu carro, o seu Fusca, vamos dizer, qualquer outro antigo, mas principalmente o Fusca, que o pessoal faz muito isso, pegar e jogar ele num lamaçal, tá? O problema disso é que vai ficar cheio de barro dentro das caixas de ar, e a caixa de ar vai apodrecer, entende? Não tem como tirar o barro lá de dentro sem você cortar a caixa de ar fora. Entendeu? Você pode até tentar limpar com um jato de pressão, tal, não vai sair, entendeu? Vou botar uma cacetada de peso no Fusca e vou viajar com o Fusca por aí, sabe? Ou o Fusca ou Kombi, tá? Tem virado também meio que uma modinha fazer viagem com Hercules. Caras que não entendem nada da mecânica da coisa, mas acham a coisa de viajar com um refrigerador a ar muito legal. Galera, assim, pelo menos a minha visão sobre viajar com um refrigerador a ar, a grande coisa legal de você fazer isso é você entender a mecânica para você fazer a mecânica, sabe? Porque senão você viaja com qualquer carro. É a mesma coisa, a meu ver, sabe? O legal da mecânica a ar é que você consegue fazer sozinho. Você consegue manter aquele motor funcionando bem ou mal sozinho. E aí quando você não sabe diagnosticar nada, né, ou você não sabe executar nenhum serviço ainda que você consiga diagnosticar,
não serve de nada você ter um Fusca, uma Kombi, ou qualquer coisa de fácil manutenção, se você não sabe dar manutenção daquele negócio, se você não sabe ajustar um ponto, se você não sabe trocar eventualmente um distribuidor, sabe? Você perde o propósito da simplicidade do projeto, né? E ao contrário do que muita gente pensa, e é difundido na internet, Fusca, Kombi ou qualquer carro antigo vai sim te dar problema. Ah, não, mas é um Fusca, ele é muito resistente, ele vai daqui até não sei aonde e não vai me deixar na mão. Sim, ele é muito resistente, mas se ele tem algumas coisas que vão se desgastar ao longo do tempo, que se você não souber diagnosticar e resolver, ele vai te deixar na mão, do mesmo jeito. Tá? E hoje em dia, ao contrário do que era, sei lá, na década de 90, você não encontra pessoas que saibam fazer o diagnóstico desses motores em qualquer esquina. Tá? Você não pluga um scanner e você descobre o que está acontecendo. Tá? Então, você precisa literalmente saber o que você está fazendo, conhecer profundamente essa mecânica antes de você se aventurar a sair com esse carro por aí. Tá? Já tive problemas de viajar com Fusca. Você tem uma história engraçada. Quando a gente foi buscar aquele Fusquinha 65, que está lá na garagem, em fase final de reforma, nós estávamos vindo de Minas, eu e meu pai, e o carro, quando chegou aqui na linha amarela, aqui no Rio, o carro apagou. Literalmente apagou. Ele morreu no meio da linha amarela e apagou. Meu pai ficou desesperado e tal. E acabou que botamos o carro em cima do reboque. E quando a gente passou pelo pedágio, então o reboque deixou a gente do outro lado do pedágio. E aí a gente foi levantar o banco do carro e a gente descobriu que o problema era o borno da bateria que tinha soltado, né? Então, quer dizer, naquela época, meu pai nunca foi um cara muito ligado em mecânica do Fusca. Ele sabe alguns conceitos, inclusive me ensinou alguns conceitos básicos, mas ele não sabe grandes diagnósticos. Então ele é um cara mais antigo mobilista. Ele gosta de ter o carro, mas ele não usa direto, entende? Ele gosta da sensação de andar com o carro, ele gosta de ter o carro na garagem, ele gosta de ver o carro, ele gosta de limpar o carro, mas não é aquele cara que tem um profundo conhecimento na mecânica do carro. E eu vejo isso como algo extremamente importante, caso você queira ser um dono de carro antigo feliz, né? E principalmente que não seja um dono pobre por ter que manter o seu carro antigo em dia através da mão de outros profissionais, porque o que se cobra é um absurdo. Entendeu? Então é isso, pessoal. Acho que basicamente é isso. A discussão do dia. Por favor, deixem aí embaixo o que vocês acham sobre o assunto, tá? Essa semana ainda tem vídeo do Terminator, tá montadinho, alinhadinho. E eu vou fazer aí o vídeo pra vocês. Beleza? Então é isso. Se gostaram do vídeo, dá o seu like. Se gostaram mais ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam e compartilhem o vídeo. Falou? A gente se vê no próximo. Falou!